Bom, vou explicar um pouquinho como que funciona a abertura de empresa para o ramo da construção civil. Tem que ter alguns cuidados, né? Um exemplo, o endereço. Se você pretende abrir uma empresa no seu endereço residencial, na área de construção civil você pode aí ter alguns problemas. Por quê? Porque quando a gente informa para a Receita Federal o código de atividade da empresa, né, o código CNAE, né, que é o código de atividade na área de construção civil, automaticamente a Receita Federal vai encaminhar esse pedido para a Secretaria da Fazenda Estadual, que é a Cefaz, que é o órgão que emite a inscrição estadual. E para esse tipo de registro de inscrição estadual, o endereço não pode ser residencial. Pode acontecer também de liberar direto, porque nem todos os processos vão cair nessa malha, né, de verificação fiscal. Então pode acontecer de liberar e o seu endereço residencial ser aprovado, mas existe o risco da Secretaria da Fazenda exigir a documentação do endereço, que é o IPTU e o contrato de locação. Aí se constar lá endereço residencial, pode ser que tenha que voltar o processo e informar um outro endereço. Mas eu acho que vale a tentativa, né? Principalmente no início, muitas vezes o empresário não quer ter um custo inicial de ter um espaço, não pode ser coworking. Tá? A Secretaria da Fazenda não aceita coworking, só aceita coworking para atividades que não precisam de inscrição estadual, por exemplo, serviços, né? Tem representação comercial, consultorias, psicologia pode ser, mas assim, uma área como a de construção civil não permite o endereço de coworking. Então esse é um ponto, tomar cuidado com o endereço. A questão da sociedade pode abrir de forma individual. Hoje em dia existe a Sociedade Unipessoal Limitada, que é um modelo maravilhoso que o empresário ele pode abrir sozinho, com o nome que ele quiser. No final vai ter o LTDA ali no finalzinho do nome. Antigamente só era permitido abrir individual no formato de EI, tipo jurídico EI, que é empresário individual de responsabilidade ilimitada. E aí envolvia os bens pessoais do empresário com as finanças da empresa. E já no modelo que existe hoje, né, na opção de sociedade unipessoal limitada, os bens do empresário ficam bem mais protegidos. Então, é uma coisa muito boa. Pode abrir com outras pessoas também, a sociedade limitada normal, né? Pode abrir com a esposa ou com o esposo, desde que o regime de casamento não seja o universal de bens, né? Tem que ser o comunhão parcial de bens, senão também não aprova. E tem uma questão aí importante que é o Conselho de Engenharia, o CREA, né? É obrigatório o registro no CREA, no Conselho de Engenharia. Então, se o titular da empresa, né, quando for mais de um sócio, um dos sócios, se ninguém tiver o registro no CREA, se não tiver um engenheiro responsável, vai precisar contratar um profissional para assinar pela empresa. E não tem nada a ver com aquele ART, que é a assinatura ali nos projetos e tudo isso é outra coisa. Tem que ter alguém responsável perante o CREA. Vai ter uma anuidade, além da anuidade que o próprio profissional paga, vai ter o custo com a anuidade do CREA da empresa, que é assim em toda profissão regulamentada, né? Então a OAB é assim, a medicina, né, que é o CRM, o CRC, tem o CRES de imobiliária e tem o CREA para Conselho de Engenharia. Ah, mas a minha empresa vai fazer só a reforma. Não importa. É da área de construção civil, vai executar obras, nem que seja uma pequena reforma, pintura, todo o grupo de construção civil, e aí tem desde obra nova, né, que é do início ao fim, até pequenas reformas, é obrigatório esse registro. O capital social também é um outro ponto. Não é obrigatório um capital social muito alto, pode abrir com um capital mínimo, o investimento que está sendo feito mesmo na empresa, R$ 1.000, R$ 5.000. Porém, se a intenção é prestar serviços para órgãos públicos, né, aí já precisa já pensar que o capital vai precisar aumentar. Talvez não de início, se não tiver condições, mas no futuro, quando for o caso de ter pelo menos 1 ano, 2 anos de empresa já, uma bagagem, né? Porque tem que ter um portfólio para poder participar de licitações, né? Tem que ter um acervo técnico ali para apresentar. Nesse momento, já precisa saber que o capital social da empresa é importante e tem que ser de verdade. Tem que ser um capital ali que conste na conta bancária da empresa, que tenha um depósito. Não pode só um capital assim lançado no papel. Tem que ser oficial. Aqui a gente faz muito esse trabalho, né, de abertura de empresas para a construção civil e é tranquilo, é um processo relativamente tranquilo, mas tem aí alguns pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, este é o processo de como funciona a abertura de uma empresa na construção civil. Mas, se você quiser, pode chamar a nossa equipe, a gente realiza esse trabalho já há muitos anos, né? Se inscreve no canal também para receber conteúdos aí para você e entre em contato com a gente.